Bom dia a você, na paz do Senhor. Esse domingo, 14 de fevereiro, seja bem-vindo a mais uma escola dominical online da Igreja Volta de Cristo do Cangaíba. Estamos alegres nessa manhã porque o Senhor está conosco e desde já nós convidamos você para orarmos ao Senhor nessa manhã. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que o Senhor tem nos concedido nessa manhã de domingo, para nós bendizermos o teu nome, para nós te adorarmos e aprendermos da tua palavra. Mais uma vez nós te pedimos, como sempre, faz de nós ouvintes e praticantes, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, Senhor, a forma de culto, entender que devemos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Abençoa cada um nessa manhã que está acompanhando, que está trabalhando, que está em sua residência, que seja edificante para a glória do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, faz-nos de nós servos, Senhor, que sejam agradáveis a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? E a gente inicia, é claro, com louvor. O louvor da Rose Nascimento, Não Ceda. E a gente já volta. Não ceda. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce, suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Ei, descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Escute. E quando tudo enfim parece acabado, não é assim que acontece? Logo vem o sentimento de perder, mas o teu Deus, Ele dá a última palavra. Sabe por quê? Ele te ama e sei que vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar
será muito feliz. Não ceda. É isso mesmo, não ceda jamais. Mesmo quando parecer que as portas estão todas fechadas, você não deve ceder. Você deve inserir a tua fé em Jesus Cristo e entender que isso vai passar. Não é o fim da história, não é o fim de tudo. Deus é quem determina isso. Então, não ceda, não deixe de acreditar. Lição 7 nessa manhã, cultuando a Deus com liberdade e reverência. E vamos para o textuário que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Está lá em 1 João 4 e 24. E a verdade prática diz: a adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Isso derruba por terra muitos mitos, que, por exemplo, dizer que o único lugar correto para adorar a Deus é dentro da igreja. Não, você pode adorar a Deus na tua casa. O doente que está lá no leito de hospital pode muito bem adorar a Deus no seu leito. Aquele que está no seu quarto solitário pode adorar a Deus. A irmã lavando roupa, lavando louça, pode estar lá subindo um hino, cantando. A adoração é muito mais do que apenas palavras musicalizadas. A adoração é um estilo de vida. Então não importa onde, importa como você adora a Deus. E esse texto que a gente vai ler aqui, Paulo escreve à igreja de Coríntios, para meio que colocar ordem na casa. Era uma igreja muito grande, uma igreja muito bem estruturada, mas que em determinados momentos o culto meio que perdia a organização. Então 50 pessoas começavam a falar em línguas ao mesmo tempo sem ter interpretação, por exemplo. Então ele mesmo disse que aquele que fala em línguas edifica a si próprio, mas aquele que interpreta edifica a igreja toda. Então ele começa a meio que botar ordem no culto, né? Do jeito que a gente está dizendo aqui, olha, 1 Coríntios 14, 26 a 32 diz: que fareis, pois, irmãos? Quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar a língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, ele está meio que colocando uma ordem aqui, mas sem engessar. Não existe assim um roteiro pré-estabelecido. Olha, agora vai falar o Zezinho, depois o Guinho, depois o Luizinho. Não, a coisa é espontânea, mas tem que haver ordem para que a igreja toda seja edificada. E ele deixa muito claro, olha, não adianta querer dizer, por exemplo, nossa, eu fui tomado, eu saí de mim, eu não tive controle. Não, ele diz que o Espírito é submisso ao profeta. Isso tudo visando que engessar o culto? Não, organizar de maneira que todos entrem e saiam edificados. O culto é um momento de edificação da pessoa perante Deus. Amém? Vamos para o comentário, então. Comentário, introdução, diz assim: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia, nem estabelece regras de cultos. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Não é qualquer culto que Deus aceita. É um culto organizado, um culto direcionado a Ele. Culto não é show. Culto não é um show de talentos. Culto não é um concurso de perguntas e respostas onde eu mostro que eu sei mais do que A, B ou C. Não. Um culto é um momento de adoração a Deus. E ele tem alguns elementos que têm que estar presentes. Você vê aqui que a gente leu Paulo dizendo, quando os ajuntais, cada um tem salmos, que são cânticos, né, da adoração, doutrina, ensinamento, revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Amém? É assim que funciona. 1. O culto pentecostal. Liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos.
Tem aquele hino que a gente fala, de todos os povos, tribos e nações, muitos irão te louvar. Então, cada um na sua língua, na sua liturgia, cada um na sua cultura, de maneira que tudo isso seja de maneira a ser edificativa e a ser como ponto central a adoração a Deus. Deus, o Espírito Santo, o Pai, a Trindade tem que ser o ponto central da adoração no culto e no nosso dia a dia. A flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católico-romana, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites, e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Você vê que ele fala que ele cita a igreja romana e ortodoxa. Quando você estuda um pouquinho da história, você vai notar que há um determinado momento que há uma cisão, há um cisma. Então fica o Papa no Ocidente e o Patriarca no Oriente, lá em Constantinopla, a igreja ortodoxa. E ele fala aqui também da questão da comparação entre os elementos do culto judaico. Para começar, que o culto judaico, nas sinagogas, a mulher não entrava. Então o cristianismo é uma coisa muito mais inclusiva. As mulheres e os homens podem participar, crianças. Então é muito mais aberto. Só que, mesmo com toda essa flexibilização, ele precisa obedecer determinadas regras para que haja um sentido no culto, para que a pessoa consiga manter o foco e saia dali edificado. O objetivo do culto não é mostrar mais talentos, nem fazer shows, e nem a pessoa assistir um espetáculo, embora é necessário que para Deus se faça o melhor. Para isso se ensaia, para isso o expositor da palavra estuda a palavra, para não dizer nada que não seja condizente com a Bíblia. Mas muito mais do que um momento de arte apenas, até porque o culto envolve arte, como música e tudo mais, é necessário que seja um momento de edificação da igreja. Então, mesmo essa flexibilização tem limites. 2. O culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no nosso Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isso é, a forma como adoramos a Deus. Então aqui é muito mais um enfoque em relação ao sentido de palavras e como isso é empregado no dia a dia, usando aí como raiz um pouco do hebraico e um pouco do grego. 3. A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com seu povo. É um momento de reverência. Havia acima do púlpito de uma determinada igreja, em Jundiaí, o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Se alguém hoje duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. E a gente está vivendo uma época em que a gente transmite os cultos, na nossa igreja transmite os cultos. Muitas igrejas, por causa da pandemia, tiveram que se adaptar. Isso acabou se tornando uma ferramenta muito poderosa. Então é natural que mesmo quando a gente está presencialmente ali, a gente entra ali no link do YouTube, do Facebook, e deixa a paz do Senhor para os irmãos, até para se comunicar um pouco com os irmãos que estão assistindo remotamente. Só que isso tem que ter limites, né? Isso tem que ser ali uma coisa isolada, não pode ser o tempo todo. Você está presencialmente, você é privilegiado. Eu julgo assim, aquele que tem privilégio de poder sair da sua casa hoje e assistir o culto, ele tem que encarar isso como um privilégio. E quem está fora assistindo de maneira remota, porque esteja trabalhando, porque faça parte do grupo de risco, precisa ser lembrado. Mas eu tenho certeza que aquele que está acompanhando remotamente sonha com o momento em que vai poder retornar para a igreja e assistir presencialmente. Então é necessário que a gente tenha essa visão de que eu estou ali, eu sou privilegiado, eu dou a paz do Senhor para os irmãos, eu interajo, mas o meu foco tem que estar aqui, de maneira reverente, adorando
a Deus. É algo interessante porque muita gente meio que combate isso, né? E eu acho que é plenamente possível você estar ali no culto presencial e dar a paz do Senhor para os irmãos que estão lá. Eu tenho tios que assistem a escola dominical lá do Paraná. E às vezes eu estou lá no culto e eu dou a paz do Senhor para eles ali, via chat e tudo, mas o meu foco tem que estar ali no culto. 2. O centro do culto pentecostal. A igreja, toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando nele fé publicamente e de forma diversificada. Então, a igreja, independente da denominação, a igreja é uma grande assembleia, uma conjunção, um ajuntamento de pessoas que se reúne para adorar a Deus. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam acusarem que em nossos cultos damos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos tratar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. A declaração de fé diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então, todos os elementos da Trindade, as três personalidades da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm que ter um lugar de adoração, tem que ser o centro da nossa adoração. A natureza adora a Deus, você vê? Estou ouvindo algumas maritacas aqui perto. Tudo é para a adoração do Senhor, porque tudo é criação de Deus. Então nós, como seres humanos, imagem e semelhança de Deus, também temos esse dever de adorá-lo, mas de adorá-lo com consciência. Amém? Tópico 2, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há nada na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Ele já derruba por terra essa coisa de dizer que o culto é uma espécie de uma palestra, onde você vai ver um palestrante muito famoso, você tem que estar em silêncio ali, fazendo suas anotações. Não, culto tem interação. O culto tem participação dos irmãos, tem que ser uma coisa espontânea. Daí, as manifestações, de maneira nenhuma, Paulo proíbe a igreja de falar em línguas. O que ele coloca é que haja uma certa ordem. E diz que o dom da interpretação é superior ao dom de línguas, porque que fala para si só edifica a si mesmo. Aquele que fala e existe a interpretação, a igreja toda é edificada. Por isso que Paulo coloca essa escala de prioridades dentro de um culto. Mas todos os elementos são essenciais. 3. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões de sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor, parte da adoração a Deus desde os tempos, antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar, quando ele escreveu a Timóteo. Essa instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, os cultos são mais espontâneos, mais inclusivos. O próprio Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que devia persistir em ler, estudar, exortar e ensinar. E exortação é ensinamento, é chamar a atenção, é corrigir e ensinar aquilo que é correto. E fala também da questão das ofertas, que são bíblicas. Só que oferta não é para enriquecer pastor. Oferta não é para dar carro importado para pastores. Eu sei que tem muitas igrejas por aí que são verdadeiras empresas. Não, a igreja ela não é uma empresa, ela tem que ter fins lucrativos. O que entra, cada moedinha que entra ali, que é ofertada pelos membros, tem que ser usada com honestidade e com lealdade ao reino de Deus. É para as despesas e para o crescimento do reino. Amém?
Mas vamos para mais um louvor nessa manhã, correto? Um louvor que eu gosto bastante, uma música do João Alexandre, Manhã. E a gente já volta. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino aos teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério do teu amor por mim, nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. É isso aí. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Senti a vida em vão, sem razão passar a música, que eu gosto bastante, do João Alexandre, uma poesia pura. E é isso mesmo, a gente tem que buscar a Deus desde antes de o dia começar e viver em uma constante busca pelo Senhor. Amém? Vamos para a parte final dessa manhã. Parte 3. Como se expressa a liturgia em nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família, no nosso caso é de quinta-feira, oração, ensino, doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Isso é importante, porque cada faixa etária tem necessidades e tem entendimentos diferentes. Você não vai pregar para uma criança de 10 anos como você prega para um adulto, mas é necessário que a igreja insira essas faixas etárias para que desde muito jovens eles aprendam a amar a Deus e aprendam a expressar o seu culto ao Senhor de maneira espontânea. 1. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país, e está falando a respeito das Assembleias de Deus. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Então isso vale para a maioria das igrejas, que o púlpito não é negado. Por exemplo, os cultos de quinta-feira que a gente tem, qualquer irmão que for até lá e quiser testemunhar, e quiser cantar um louvor, e quiser dar uma saudação, ele tem total liberdade. Isso independente de gênero, de idade, de posição, isso não existe, é muito democrático. Então,
basta a pessoa ter desejo. E muitas vezes esses pequenos testemunhos são edificantes. Às vezes eu acho que aquilo que Deus fez na minha vida é muito pequenininho, mas muitas vezes é um impulso que falta para alguma pessoa que está num momento difícil da vida, para ela seguir adiante e entender que Deus é com ela, sim. Então, irmão, por menor que seja a noção que você tem, a impressão que você tem a respeito do que Deus fez na tua vida, divida isso. Pode ser que isso seja edificante a alguém que está precisando naquele momento. E Deus sabe de todas as coisas. Culto Pentecostal 2. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações dos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas do Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 e 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias nos cultos. É muito comum visitantes sentir a presença de Deus em nossos cultos. Então há essa espontaneidade. Há salmos, né? Há adoração, há cânticos, as pessoas falam em língua, há liberdade para isso, mas tem que existir um mínimo de organização para que não se perca o foco e para que a pessoa não desvie muitas vezes ali do que está sendo pregado, do que está sendo ensinado e se apegue muito mais no irmão que está do lado dele falando em línguas, meio que talvez por curiosidade ou alguma coisa assim que chame a atenção. O foco principal tem que ser a adoração a Deus, uma adoração espontânea, e por isso que ele meio que coloca ordem na casa, na igreja de Corinto, porque o que os estudiosos falam é que várias pessoas começaram a falar ao mesmo tempo. Então você imagina uma igreja grande como a igreja de Corinto, 100 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo. Isso meio que acaba desviando um pouco o foco da pregação. E aí Paulo diz, tá falando em línguas? Maravilha, fale 2, 3, muito 4, e se tiver que interprete, porque a interpretação ela edifica a igreja. E aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Ele fala, se não tiver que interprete, fique ali falando você com Deus, glorificando a Deus em línguas. Ele jamais, em maneira nenhuma, ele combate a existência do dom de línguas na igreja, ele não combate isso de maneira nenhuma. Mas ele coloca muito claro que aquele que, quando existe a revelação, quando existe a pessoa que traduz aquilo que a pessoa está falando em línguas, a igreja inteira é edificada. Amém? E conclusão, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos como no teatro ou no cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores dando glória a Deus e aleluias. E o que acontece então? Não há uma liturgia, não há ali um programinha, vai entrar fulano, ciclano, beltrano. Não, isso é bem dinâmico. Isso gera espontaneidade. É necessário que haja espontaneidade. É necessário que, independente da ordem que as coisas são feitas, às vezes é determinado ministério, depois outro, e na outra semana inverte, é necessário que o elemento central do culto seja o Senhor. Culto não é show, culto não é apresentação, não é show de talentos, não é demonstração de conhecimento. O culto é um ajuntamento de pessoas que querem adorar a Deus e que precisam, sim, sair melhores do que entraram. Daí a necessidade da ordem do culto. Amém? Quero agradecer a você que esteve conosco nessa manhã, através do YouTube, através do Facebook, que o Senhor te abençoe, que o Senhor entre na tua casa e fale de maneira mais poderosa no teu coração para que a gente seja ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Eu te convido para nós orarmos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esses momentos aqui, na tua presença, Senhor, onde podemos estudar a tua palavra e aprender a respeito da espontaneidade, da necessidade de ordem no culto, Deus. Nos ajuda a sermos ordeiros, nos ajuda a sermos adoradores que adoram em espírito e em verdade, Pai. Abençoa esses que precisam de uma cura, que precisam de uma porta de emprego, que precisam de uma bênção financeira, que precisam de harmonia dentro dos seus lares, Senhor. Toma conta de cada um, dai-nos um domingo abençoado com a tua doce presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.
À noite você está convidado para estar conosco. Nós teremos um culto presencial na nossa igreja, na rua Rubens Fraga Toledo Arruda, número 7, ali no Cangaíba. Você é nosso convidado. E você que não puder e que quiser acompanhar pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, está convidado também para participar, porque Deus não tem limitações de espaço. Então Ele abençoa tanto quem está na igreja, como muitas igrejas que vão se reunir nessa noite, e também aqueles que estão acompanhando de casa, por estarem impossibilitados, por fazerem parte do grupo de risco, você que está trabalhando. A internet nos deu essa vantagem, né? Muitas vezes tem gente que trabalha no domingo à noite, mas consegue ali acompanhar um pouquinho do culto através do celular, através da internet. Então a gente tem que usar aquilo que Deus, as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição para que o reino dele seja edificado. Amém? Muito obrigado pela tua presença e a gente encerra com mais um louvor. Luiz de Carvalho, Rosa Vermelha. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado em nome de Jesus. Olhando este mundo ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim,